Olá, é com muito gosto que faço parte da 100ª edição do Conta-me. O Conta-me já chegou às vossas casas com os 100 vezes. E para assinalar este marco deste programa que conta histórias de vida, amores e desamores, sucessos e insucessos, também chegou a altura de darmos a conhecer a história da sua apresentadora, Márcia Souza, que é uma mulher cheia de energia e de sorriso largo, muitos de nós já sabemos. Mas hoje vamos a conhecer melhor e ao pormenor. Afinal, quem é esta mulher que tem entrado nas vossas casas 99 vezes, que nos tem feito rir, chorar, que nos dá histórias inspiradoras com as quais nós também nos identificamos, não fôssemos todos nós imigrantes, e também com muitas das quais acabamos por aprender. Mas, sobretudo, quem é esta mulher que abraça desafios, que espalha esperança e que concretiza projetos? Porque há um novo sinónimo para Márcia: concretização. Ela concretiza e ajuda a concretizar. Talvez nem todos os projetos foram concretizados da forma como foram inicialmente pensados, mas dá-se um jeitinho, como ela própria diz, e chega-se lá. Mas para principiarmos a nossa conversa com esta apresentadora de tantos contas-nos, eu pedi a alguém bastante conhecido da Márcia, da nossa comunidade e também da nossa televisão, ao professor Onésimo Teotónio da Almeida, para descrever a Márcia. E fê-lo assim. A Márcia é uma força da natureza. Foi uma extraordinária vice-cônsul. Toda a gente que a conheceu quando ela era vice-cônsul sabe que nunca houve alguém, depois de José Sequini Vilela, que tivesse elevado aquele consulado à dimensão de intervenção na comunidade que ela conseguiu. Eu tenho o prazer de ter dado o nome à empresa que ela hoje tem, Portugal Solutions, porque foi só olhar para ela e ver, como ela age, como ela intervém, como ela resolve os problemas num instante. Saltou-me o título Portugal Solutions. A Márcia é um Portugal Solutions, mas também é a solução para tantas outras coisas. Ela consegue fazer, e tantas ao mesmo tempo. É, de facto, eu repito, uma força da natureza, que ela possa durar durante muitos anos com toda essa energia. São os meus votos. E obrigado pelo que ela tem feito pela comunidade e tanto favor que a mim tem feito também. Obrigado. E para mim é um grande prazer entrevistar esta força da natureza. Márcia, bem-vinda à casa. Depois deste testemunho do professor Onésimo da Almeida, agora chegou a tua vez de contares a todos nós quem é a Márcia Souza. É verdade. Em primeiro lugar, Helena, obrigada pela oportunidade. Não é fácil estar aqui deste lado. Eu acho que é mais fácil quando eu estou aí e estive a preparar as coisas e estava aqui com uma certa expectativa, agora está na minha vez. Mas pronto, como eu já disse ao Tony no início, eu vou pagar os meus pecados todos neste programa. Mas vamos dizer quem é a Márcia. A Márcia é uma rapaz-peixense. Nasceu já há alguns anos, eu gosto de ter a ideia que sou nova, mas já não sou. Mas cresci, vivi sempre em Rabo de Peixe, até aos 33 anos, foi a idade em que vim para os Estados Unidos. Numa família com 5 irmãos, os meus pais, infelizmente, já falecidos, mas o meu pai faleceu muito novo, aos 57 anos, com cancro. A minha mãe faleceu há cerca de 8 anos, com 79 anos. E é a Márcia Rapchinha, sempre envolvida em várias atividades na sua terra. Estudei, tirei o curso na universidade e pronto, trabalhei 10 anos nos Açores antes de vir para os Estados Unidos. Vamos falar mais à frente do teu percurso profissional, mas agora falando ainda na tua infância, como te autodescreves ou te autodefines como criança? Eras traquinas, muito sugadinha? Não venhas dizer que eras muito sugadinha, que ninguém vai acreditar. Não vão mesmo acreditar. Não, a minha infância, as recordações que eu tenho é de ser uma pessoa livre e muito agarrada ao meu pai. O facto do meu pai ter emigrado para a Bermuda e nos primeiros 10 anos de casado ter visto os meus sorvinha, a Rabo de Peixe, fazia um filho e nem sequer teve aos batizados dele. E eu fui, e a minha irmã, e ainda mais quando a minha irmã, minha mãe teve
dificuldades no parto e já me teve aos 40 anos após um parto muito difícil com a minha irmã, que ela até hoje tem sequelas desse parto. Nasceu a Márcia, mas a Márcia era uma criança que fazia de tudo para não estar quieta. Arranjava qualquer pretexto para estar fora de casa. Eu pedia à minha mãe muitas vezes, tu entraste para a porta da rua, já saíste para a porta do quintal, porque eu tentava sempre estar envolvida em alguma coisa. E como criança lembro-me disso, está ligada, era a minha alegria, folclore, escuteiros, era tudo catequese, que me fizesse sair e de estar na rua e de estar com pessoas. Era a Márcia. Agora, eu devia e sou, ainda sou, porque eu acho que hoje em dia nós somos o que sempre fomos. Eu não, acho que não mudei muito, só cresci com a idade, com a experiência, mas é aquela criança que está sempre em busca de fazer coisas. A Márcia é a filha mais nova, não, correto? Sou a mais nova de 5. E, portanto, também cresceu num seio onde os homens dominavam em casa, não é? São 3 irmãs e são 3 rapazes e 2 raparigas. Até que ponto viver num ambiente em que há muitos homens a influenciou ou a encorajou para que tivesse essa personalidade como tem hoje, de abraçar os projetos, de encarar as coisas de frente, sem ser de lado e seja lá o que for o desfecho? Influenciou porque tens sempre, mas também aquele lado mais feminista, de me querer impor, apesar de ser a mais nova e rapariga, de querer impor e de ser independente e de não estar sempre à espera que os outros façam alguma coisa. Tem um bocadinho essa influência, mas também sempre olhei para os meus irmãos como o fruto da educação que todos nós recebemos, de serem trabalhadores, honestos, pessoas que têm que ir à luta para ter alguma coisa na vida. E foi um bocadinho isso, foi olhar a eles, sendo eles o espelho dos meus pais e daquilo que eles sempre nos incutiram, mas com aquela outra faceta de, ok, não preciso de um homem para fazer isso, não, um bocadinho essa independência de querer afirmar-se como mulher. Eles eram muito protetores da Márcia, porque a Márcia era mulher e ainda por cima a mais nova. Eram protetores e ainda mais assumiram aquela responsabilidade de serem pais, porque eu perdi o meu pai aos 17 anos, é aquela jovem ainda que não quer que vá por mais caminhos e assumiram também sempre aquela fase muito mais protetora e de querer fazer sempre a assumir o papel de pai, quando ele infelizmente já tinha desaparecido, mas e por isso criou na altura e dizia aos meus irmãos, algumas atritos entre nós, e dizia, um dia tu vais pagar, tu vais ter filho, aquele sentimento, mas eu aprendi com eles e também mesmo já na altura que os meus sobrinhos, quando todos eles casaram, ainda continuava solteiro e não tinha filhos e os meus sobrinhos foram um pouco os meus filhos daquela altura, mas não foi assim tão difícil e hoje em dia, graças a Deus, estamos bem. Eu sei que fica talvez muito difícil, não é, de escolher uma ou 2 memórias que sejam mais marcantes da nossa adolescência ou da nossa juventude. Mas se tivesse que escolher, Márcia, o que foi que lhe mais marcou na adolescência ou no início da sua juventude? Eu acho que, Helena, o que mais marcou esse olhar como jovem, o que mais me marcou foi perder o meu pai assim tão jovem. Porque tens sempre aquela esperança de que ele ia, pronto, ainda mais quando foi por causa de câncer. E naquela altura, estás a falar, foi difícil. Quanta idade tu tinhas quando perdeste o teu pai? Eu tinha 17 anos e foi difícil porque és um jovem, vais começar a tirar a carta. O meu pai ainda doente e ajudou-me a aprender a conduzir e eu de caminhão com ele. Foi uma das memórias que mais me marcaram. A outra também foi, não sei, talvez também a parte da infância e do verão, o convívio entre famílias em que eu deixava de estar em Rabo de Peixe e eu queria era passar uma semana na Bretanha, porque a minha tia mais nova morava lá e porque eram freguesias completamente diferentes, convivências diferentes e eu gostava de ir passar aquela semana ou 2 no verão. Também marcou-me. No início eu disse que tu espelhavas a esperança, tens uma onda muito otimista.
Mas a vida nem sempre te sorriu, não é? Perdeste o teu pai aos 17 anos, mas mesmo assim encontraste maneira de fazer-te brilhar e também fazes com que aqueles que te rodeiam brilham. Como é que tu superaste esse momento tão difícil? Eu acho que essa postura e essa atitude, Helena, mesmo para pessoas, e eu tenho vindo a verificar isso ao longo das minhas entrevistas, é que as situações difíceis é que nos fortalecem. E o facto de, perante doenças, perante dificuldades, nós temos que olhar sempre o lado positivo das coisas. E tem sido isso um pouco a minha postura. Às vezes, e já aconteceram situações difíceis na minha vida que eu olhei e digo, bem, para pessoas que não tenham assim essa resistência, têm que recorrer à medicação, mas tem que ser sempre... Eu vejo as coisas nessa perspectiva. É um pouco a força de vontade interior, não, tu tens que vencer, tu tens que fazer, tens que seguir em frente. É fácil dizer, é mais difícil fazer quem passa por essas situações, mas acho que é por causa disso que eu vejo sempre, é tentar sempre ir em busca do lado positivo. Falaste que mais recentemente perdeste a tua mãe, já estavas aqui nos Estados Unidos. Deve ter sido uma situação bastante complicada, porque como é que se vive como imigrante, sabendo que do outro lado do Atlântico há uma pessoa que nos é muito querida, muito especial, a nossa mãe, quem nos deu a nossa vida, e que está doente. Em que circunstâncias a tua mãe morreu? Foi uma doença prolongada? E como é que tu viveste esse momento à distância? Foi difícil. Eu acho que naquela altura... as pessoas só dão valor quando passam pelas coisas. E eu, naquela altura mesmo, iniciando a minha vinda para os Estados Unidos, era-me tão difícil entender porque é que era tão dispendioso irmos à nossa terra. O facto de ser só 5 horas de viagem e estarmos tão perto em termos de tempo, mas as circunstâncias da vida, financeiras, os filhos, ter que estar aqui para o trabalho e não ter... todo o tempo disponível para se ir visitar os nossos entes queridos aos Açores, essa parte é muito difícil. E depois, quando tu tens do outro lado alguém que está doente e que te pedia de alguma forma, porque eu vivia até aos 33 anos em casa, não é? Inclusive doente, mas eu acho que sempre tive também a felicidade da minha mãe ter à sua volta pessoas que gostavam dela, os outros filhos também sempre apoiaram, não é que eu me sentisse desprotegida. Agora, quem está cá, deste lado, tenta sempre fazer alguma coisa, ou sente e vê as coisas de forma diferente, porque não está lá ao lado a poder tocar. Essa parte é mais difícil, mas tentamos sempre compensar de alguma forma. E eu acho que quem está deste lado e como imigrante sabe o quanto é difícil termos os nossos pais do outro lado em situações complicadas e nós estarmos aqui, porque foi essa a nossa opção de vida. É, só quem passa. Optaste por vir para os Estados Unidos e vamos falar mais à frente sobre isso. E indo de encontro com aquilo que acabaste de mencionar, como é que se vive os momentos cruciais, deixando a família para trás, porque ainda tens os teus irmãos, tens as tuas sobrinhas em São Miguel, como é que se vive como é que tu mantens a tua presença estando distante? Olha, a presença, eu acho que hoje em dia nós temos tudo muito mais facilitado com os meios de comunicação e as redes sociais. Essa pergunta atualmente tem uma resposta completamente diferente do que teria há 10 anos atrás. Hoje em dia tento estar presente nos momentos, em todos os momentos, aqueles que eu pelo menos posso, nem que seja através de uma videochamada na altura do aniversário. Ligar constantemente, fazer um FaceTime ou um WhatsApp à família. Tento compensar essa presença desta forma, indo aos Açores sempre que se pode. Gostaria de ir muito mais vezes e passar muito mais tempo, mas não é possível. Mas sempre que se pode, o telefone e o amigo, o membro da família está só a uma chamada, tocar num botão. Disseste que os teus irmãos foram pais, ainda eras solteira, portanto eu arrisco a dizer que deves ter uma relação bastante próxima com algumas das tuas sobrinhas e dos teus sobrinhos. Vamos ver.
Tia, tem sido inspirador acompanhar-te ao longo de todos estes anos. A tua dedicação ao próximo, com compaixão e altruísmo, faz toda a diferença. Desde cedo fizeste com que integrassem nos escuteiros de Portugal e hoje nos Estados Unidos da América continuas dedicada às causas sociais, à união das nações e à simplificação da complexidade da vida. Apesar da distância, estás incrivelmente sempre presente em todos os momentos importantes. E agora? Como vai ser surpreendida? Com certeza, Márcia, depois disso vais ter a oportunidade de fazer essa videochamada e contar-nos como é que foste surpreendida. É verdade. Deixando os teus sobrinhos de lado, vamos falar do amor da tua vida. Como é que tu conheceste o teu marido? E nós estamos prontíssimos para saber como é que se desenrolou esse romance. Como foi? Eu conto-te, Helena. Não, muito simples. Eu conheci o Daniel no meio da oficial em que ele foi, quando rápido depois foi elevado à vila. E eu fazia parte da equipa que estava a preparar o programa. E sempre tive um carinho muito especial pelo Sr. Artur Martins, que foi sempre uma figura muito conhecida na nossa terra e que muito fez pelo Conselho da Ribeira Grande, foi presidente de Câmara, junto, e na altura sempre foi um amigo e eu sempre fui muito amiga dos filhos dele. E ele dizia-me, vem para cá um senador, uma pessoa que vai vir participar nas celebrações, como foram a comitiva toda que veio dos Estados Unidos e Canadá. Mas já conhecias o tal senador ou nunca tinhas visto? Não, nem fotografia, nem fotografia, nem sabia o nome. Sabia o nome porque na lista dizia o nome, mas eu associei que era um homem velho, rabugento, porque nós tínhamos todos para o feial e tivemos todos que partilhar quartos quando foi a cerimónia oficial na Assembleia. E quando tu viste que o tal senador rabugento era um jovem? Não era um jovem. Como é que foi o impacto? O impacto foi... O que é que te passou pela tua cabeça? Esse aqui é o senador da América e não está partilhando um quarto com ninguém, tem que ter um quarto sozinho. Tirei logo a fotografia que ele devia ser muito rabugento, muito chato, apesar de ser novo. Pois ele tem a postura séria, não é? Muito sério, que me lê, assim, ó. Eu sei que passei os primeiros 3 dias, nunca lhe passei cartão, nem... porque estava envolvida nas várias coisas. E pronto, e acabou depois o programa. E confesso, ou é porque eu também estava envolvida no programa e não podia estar dando atenção a todos, mas o Sr. Artur Martins, que sempre teve aquela capacidade de estar... mas o Daniel acabou por ficar uns dias na casa dele e começou, acho que, a fazer perguntas ao Sr. Artur Martins. E a gente chama-lhe Artur, mas é por respeito. E ele começou a fazer perguntas e o Tio Artur ligava-me todos os dias para o trabalho. O senador vai-se embora, mas ele tem que ir tomar um café contigo. Eu disse, mas eu não quero tomar café com ninguém. Eu nem sequer gosto dele. Ele é tão esquisito que ele nem sequer quis partilhar um quarto com ninguém. Ele é tão sério. Mas lá fomos tomar o café. E foi o início de tomar um cafezinho e de ele regressar aos Estados Unidos. Isso foi no dia 25 de abril, a nossa celebração. E passado 2 semanas... eu tinha o Daniel outra vez em Rabo de Peixe para ir participar nas celebrações do Senhor Santo Cristo e passar mais algum tempo comigo ou conhecermos melhor. E aí começou a nossa... Foi no cafezinho que começou, o senador foi atrevido aí, como é que isso passou de, ok, vamos beber um café e passa a namoro? Passa a namoro foi regressar e trocarmos e-mails, na altura ainda era muita coisa por e-mail, e o português dele não é o português que eu acho que ele tem hoje em dia, e eu recusava-me a falar inglês ou a escrever sequer alguma frase em inglês. Temos uns e-mails, eu por acaso compilei um livro dos nossos 3 anos de namoro, em que eu imprimi os primeiros e-mails em que nós trocávamos e o que é que nós fazíamos, e começámos a conhecer-nos assim. Mas começou nesse cafezinho e começou... nas 2 semanas a seguir, nas festas do Senhor Santo Cristo, em que ele até acompanhou o meu grupo de amigas, em que fomos na procissão no sábado, começou aí. Na brincadeira de amigas a gozar com o estilo do senador, era com o estilo das calças, o estilo do cabelo, coisas de raparigas, pronto, já deviam ter tido juízo na altura. Mas paga-se aqui, eu paguei pela língua aqui, por isso.
E como foi que a relação chegou a outro nível? Quando foi que a Márcia se apercebeu que ele era o homem certo para casar, para formar família? Porque isso tinha um grande desafio, é que a Márcia teria que deixar a sua zona de conforto, a sua família, para abraçar esse compromisso. Quando foi a hora ou o dia, aquele momento decisivo para essa... assim, para esse passo importante. Acho que foi passado algum tempo, porque tu estás nos Açores, tens a tua vida feita, estável. Eu tinha 2 trabalhos, aqui, não é só na América que as pessoas têm 2 empregos, eu tinha por opção também. Porque é tal questão que gostava de estar sempre envolvida e estar sempre ocupada todo o dia. Portanto, quando eu tirei o meu curso, fui trabalhar e ao mesmo tempo depois fui para a escola profissional como diretora financeira. Eu tinha a minha vida estável, apesar da minha mãe, toda a minha família lá, e nunca fui de uma família de imigrantes, apesar de ter muitos primos cá, mas os meus irmãos e o meu pai, que foi para a Bermuda durante 10 anos, decidiu que não queria ser imigrante, tinha que trabalhar no duro, regressar, fez uma vida para os filhos, com a ajuda dos anos que trabalhei na Bermuda, mas não era para emigrar. Portanto, eu não venho daquela rede de pessoas que vêm, trazem o irmão ou a irmã. E o Daniel também tem a sua vida estável aqui. Na altura era-se no duro, já estava a trabalhar também por conta própria. E agora? Quem é que vai ceder? Geralmente os homens, e isso foi uma coisa que eu acho que magoei a minha mãe na altura, mas acho que o facto dela também ver que ele era o homem da minha vida, acabou por confortá-lo um bocadinho. Como é que se decide? O Daniel é que vai para os Estados Unidos ou a Márcia vai para os Açores ou a Márcia vem para os Estados Unidos? Porque o prato na balança estava um bocadinho equilibrado. Uhum. Porque já na minha altura se vive bem nos Açores. Foi uma decisão muito difícil e confesso-lhe. E o Daniel não gosta, mas é uma realidade, foi da maneira que eu me senti. Eu, quando vim para os Estados Unidos, eu vim casada, mas se eu não tivesse já sido mãe, eu vim com o António, ele já tinha 3 meses. Foi o que me ajudou e apoiou muito aquele período de adaptação. O António nasceu aqui nos Estados Unidos ou em São Miguel? O António nasceu em São Miguel. O António, nós casamos em setembro, e eu já tinha 33 anos, eu acho que não deve ter sido mais uma força da natureza, engravidei logo em dezembro e o nosso filho nasceu, ainda estava eu no processo de ter o cartão verde para poder vir para os Estados Unidos. E então eu recebi o meu cartão verde e estava grávida de 8 meses. E a decisão era, ou ele vinha e nascia cá nos Estados Unidos, ou ele nascia nos Açores, mesmo americano, não precisava de passar por um processo de carta de chamada. Na altura o processo foi apoiado pela cônsula americana em Ponta Delgada e ele nasceu nos Açores. Uhum. Nasceu em São Miguel com uma certidão de nascimento americana e ao mesmo tempo uma portuguesa. Mas depois do António aparece mais uma menina. Aparece a nossa Sofia. E eles vão estar aqui também hoje. Olá mãe, obrigada por tudo que faz por mim. Vais sempre ser a minha melhor amiga. Amo-te muito. Beijinhos. Olá mãe, obrigado por tudo que fazes para nós. Gostas muito de ajudar outras pessoas. Amo-te muito. Amor, muito obrigado. Não sei como começar. Obrigado por seres a minha melhor amiga. Obrigado por seres a minha parceira e companheira nessa história da vida, a nível pessoal, a nível familiar, a nível profissional. Sabes que és uma pessoa muito especial. Como já foi dito pelos teus filhos, sempre uma pessoa amiga, pronta para ajudar aos outros e às vezes até quando não é melhor para ti, mas tudo isto é que faz a pessoa extremamente especial que tu és. Continua a ser quem és, continua a dar o que dares, porque quem cruza-se contigo e quem tem o privilégio de ser teu amigo, a tua amiga, pode dizer sem dúvida que é mesmo uma pessoa privilegiada e mais privilegiados somos nós, o teu marido e os teus filhos. Amo-te muito. Então, Márcia, o que é que se diz? Hein? O que é que se diz a estes 2 rebentos e ao tal senador rabugento? Os nossos filhos, mais do que os maridos. Quem negar isto, pronto, eu tenho que ser honesta. Não, mas os nossos, cada um no seu lugar.
eu digo sempre isso aos meus filhos. Nós, como pais, temos a responsabilidade de vos transmitir aquilo que nós também recebemos. E recebemos nas mais variadas áreas durante toda a nossa vida. E é isso que tentamos transmitir e incutir nos nossos filhos. E só queremos e desejamos é que eles um dia sigam o caminho deles, mas que levem consigo na bagagem tudo aquilo que nós, como pais, família, amigos, tentaram colocar lá, aquela sementezinha. E pronto, mas eu tenho muito orgulho nos meus filhos, quem não tem nos seus, né? Não sou diferente. Eu acho que acabaste de dizer para ti o que é ser mãe, que era a pergunta que se seguia, mas como é ser mãe, na tua opinião, nos dias de hoje? Quais são os desafios ou os principais desafios associados a esse papel de ser mãe, a esse papel, como tu disseste, de transmitirmos valores e ensinamentos? Eu acho que o papel de mãe é sempre o mesmo. Cada mãe, ou pelo menos tenta ter esta função da melhor forma que pode, mas que está à nossa volta, os tempos são outros. Eu digo tanta vez aos meus filhos, se isso fosse no meu tempo, e nós tentamos sempre comparar, se isto acontecesse com a minha mãe, eu já tinha levado uma rabada, eu já tinha atinado, gosto muito da palavra atinar, e hoje em dia é um desafio constante, mas também é da realidade que nós temos à nossa volta. Eu acredito que as nossas mães, nas mais variadas gerações, também tiveram as suas dificuldades e tiveram que arranjar sempre aquela forma de ensinar, de dar o exemplo. Mas hoje em dia eu acho que é muito mais difícil. Achas que é a liberdade, é a mais liberdade? Quando digo liberdade, talvez a liberdade de expressão, porque, como referiste, levávamos uma palmada e corrigíamos, não é? Se tivéssemos feito um erro. Hoje em dia fica mais tudo difícil. Aquilo que eles estão expostos também. Eles têm à sua volta um leque muito global. Eu costumo dizer, à distância de um clique. É difícil. Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil ser-se mãe do que as nossas mães, as nossas avós foram naquele tempo. Achas difícil conciliar a vida profissional com o papel de mãe? É difícil, mas não é impossível. E todas as mulheres têm uma capacidade. Eu sou muito feminista, é verdade. Eu sou muito de defender nós, mulheres. Mas as mulheres têm uma capacidade de trabalho e de organização e de fazer três coisas ao mesmo tempo, quando o homem só faz sem ofender ninguém. Mas eu sinto isto. E não é menosprezão de ninguém. Com certeza. Eu só acho que é difícil, mas não é só por uma questão das mulheres querer se afirmar. É porque para si é natural fazer tudo ao mesmo tempo. Ter as atividades, as responsabilidades do trabalho e as de casa e as dos filhos e a do marido e a das atividades que possa estar envolvida. Por isso não é impossível, é difícil, mas faz-se. Ainda falando sobre a família, deixaste a família, voltando ao facto de teres deixado São Miguel aos 33 anos de idade. Ora, se deixaste a família, com certeza aos 33 anos deixaste muitas amizades. Como é que tu mantens essa ligação com o Atlântico pelo meio? Eu deixei muitas amizades e acho que as pessoas todas compreendem. São aquelas amizades da nossa juventude, e da universidade, e são aquelas amizades em que nós temos todos a mesma idade e a mesma situação de ter filhos, praticamente que as mesmas idades. Isso custa-me um bocadinho, porque eu não fui criada aqui, eu não criei esse leque de amizades aqui, mas criei lá. E tentamos sempre manter essa relação quando se vai aos Açores, lá está. E hoje em dia com mais facilidade na ligação, tenho as minhas afilhadas. É como eu digo, é sempre a dificuldade e eu tenho às vezes muita pena dos meus filhos não estarem a viver aquilo que eu vivi enquanto lá estive, porque se vivêssemos lá, eles estavam a viver a minha realidade. Vivendo nos Estados Unidos, estamos a viver a realidade do pai. É uma opção, mas tentamos sempre manter aquela ligação.
em dia de surpresas, Márcia, temos uma surpresa para ti. Temos os teus compadres e as tuas afilhadas. Oh, meu Deus. Comadre, amiga, irmã, tu és uma força da natureza e continua assim. Nós temos muito orgulho em ti. Um beijinho muito grande, um abraço desse lado do Atlântico. Márcia, a irmã que eu não tive. Um grande beijinho. Tchau. Madrinha Márcia, gostamos muito de ti, temos muito orgulho em ti e um beijinho com muitas saudades. Em sintonia e tudo, não é, Márcia? Temos ali 2 gêmeas. Já temos 2 pessoas a te chamar de força da natureza. Eu Sem acho que o teu nome vai ser alterado. Podes crer. Márcia, depois deste carinho todo, não é? Com certeza sentes-te lisonjeada pelo facto destas amizades, da tua família, mesmo à distância, querer estar perto de ti e, de uma certa forma, também mostrar a todos nós que és uma presença forte na vida deles, que continuas mesmo longe, estando aqui na costa leste dos Estados Unidos, continuas a ser uma fonte de inspiração para as tuas sobrinhas que disseram isso e para as tuas amizades e afilhadas que são muito giras e que estavam aqui mesmo em sintonia. Márcia, agora passando ao facto de seres de Rabo de Peixe. Viveste em Rabo de Peixe há 33 anos. O que é ser rabo-peixense, vivendo em Rabo de Peixe, vivendo na ilha de São Miguel, e como é ser, ou se é a mesma coisa, e como é ser rabo-peixense fora de Rabo de Peixe, fora dos Açores? A rabo-peixense, a viver em Rabo de Peixe, por vezes não se apercebeu do que é ser o rabo-peixense fora de Rabo de Peixe. E isto acho que acontece muito com todos nós, que não valorizamos, não prestamos a devida atenção quando estamos lá e só prestamos atenção ou fazemos alguma coisa diferente quando saímos. E por isso eu não deixo de ser a rabo-peixense, passei a ser uma rabo-peixense que faz as coisas de forma diferente. Adoraria estar no meio Rabo de Peixe todos os anos e todos os dias e todos os momentos a viver tudo o que lá se faz. Desde as várias atividades culturais. Trouxe esse Rabo de Peixe para cá. Veio comigo como pessoa e vim encontrar também deste lado algumas atividades, algumas coisas ligadas a Rabo de Peixe e com que nós nos identificamos. Agora, que eu acho que aquele sentimento passa um bocadinho por toda a gente, é que nós só valorizamos quando perdemos. Uhum. E é um pouco que fica este sentimento de rabo-peixense a valorizar e a ver o nosso rabo de peixe e os nossos Açores de forma diferente só porque imigrou. Mas quando se imigra e queremos deste lado fazer alguma coisa que nos faça lembrar e que nos faça sentir que também vivemos em rabo de peixe. Se eu te pedisse para citar algumas das características que tu acreditas que marcam a vila de Rabo de Peixe, quais citarias? Características como vivências? Sim, de vivências ou que definem a vila de Rabo de Peixe nos teus olhos. Eu diria, Rabo de Peixe, nunca tive, antes que eu responda à tua questão diretamente, eu nunca tive qualquer tipo de sentimento de me sentir menosprezada porque sou de Rabo de Peixe. Nunca me incomodou o facto de muitas pessoas falarem de Rabo de Peixe da forma como falam. Eu sempre defendi a minha terra e sempre o vou fazer porque, como todas as outras freguesias, nós temos características muito específicas que nos identificam. Valorizamos muito as grandes festas do Divino Espírito Santo, o nosso grande património a nível de bandas de música. Vamos à parte mais educativa, as escolas que nós temos, os programas que nós temos, com algumas especificidades, porque é uma vila pescatória, que tem as suas coisas que estão associadas, menos boas, outras muito boas, mas eu sempre disse, e sempre defendi a minha terra como sendo uma grande freguesia, em que tu encontras o pior e o melhor, o mais rico ou o mais pobre,
o que bem pode acontecer. E por isso é que toda a gente conhece a Vila de Rabo de Peixe, ainda mais agora, porque Rabo de Peixe vai ser uma série na Netflix, e que criou aquela expectativa, será que vão usar o nome de Rabo de Peixe outra vez para... Porque nós temos muito aquela tendência de quererem falar e denegrir um pouco a imagem de Rabo de Peixe, mas quando é as coisas boas, não se fala de Rabo de Peixe. Mas eu nunca tive aquele sentimento de inferioridade por causa disso. Eu só digo, falem bem ou falem mal, o importante é que falem, por isso é que toda a gente conhece e toda a gente sabe que existe e que tem um poder. Pronto. E digo, Rabo de Peixe é uma terra de bispos, é uma terra de padres, sei de tudo um bocadinho, escritores, responsáveis políticos, sei um bocadinho de tudo. Achas que da maneira como os outros veem Rabo de Peixe, há uma certa injustiça da maneira como identificam a Vila de Rabo de Peixe e o seu povo? Eu não sei, eu não julgo as pessoas pela opinião que têm. Têm o direito a ter uma opinião. E respeito. Saíste de Rabo de Peixe, mas acho que não foste a única da tua família a fazê-lo. Vamos ver aqui alguém que também deixou São Miguel, deixou Portugal e que está na Holanda. Não sei se sabes quem é. Vamos ver o Miguel. Olá, madrinha. Mais uma vez demonstras que em tudo o que tocas há sucesso garantido. E precisamente este programa, um grande desafio, inicialmente o Conta-me, chegou agora ao 100º episódio e é a tua vez de seres surpreendida. Obviamente que só com a tua capacidade de liderança, de gestão, que todas as pessoas reconhecem, conseguiste levar a bom porto qualquer desafio a que te tenhas proposto em toda a vida. És uma pessoa guerreira, aventurosa, que gosta de ajudar os outros e a comunidade. Já fazias nos Açores, voltaste a fazê-lo quando emigraste para os Estados Unidos, e são todas essas qualidades que as pessoas reconhecem e que é bom que as tenhas e mantenhas. É precisamente por isso que nós gostamos muito de ti, que gostamos de manter-te por perto e que reconhecemos todas essas capacidades e boas qualidades que tens. Resta-me só desejar-te um grande beijinho com muitas saudades. Espero que corra tudo bem em qualquer desafio que te proponhas na vida, porque tenho a certeza que vais sempre ser bem-sucedida. Beijinhos da Holanda. Adeus. Portanto, mais um testemunho aqui deste teu sobrinho. Sei que tens vários sobrinhos, com certeza com alguma afinidade, mas dos teus sobrinhos todos, há algum ou alguma que tenha uma personalidade mais parecida contigo? Eu acho que tem, em cada casa, são 3 irmãos, em cada um tem uma que eu sempre dizer, uma Márcia. Aquela é a Márcia. Aquela é a Rapchinha, que eu te dizia, eu era muito crítica com as minhas cunhadas, apesar de ser cunhadas, mas como eu não tinha casado e sentia-me que era a mãe deles, e eu dizia, aquele rapaz, se fosse meu filho, fazia isso, fazia aquilo, e agora, quando chega a minha vez, boquinha calada, paga-se aqui. E os meus sobrinhos têm um bocadinho disto, e eu consigo dizer de todos eles, porque estudaram, eu tenho muito orgulho, todos, desde o primeiro até o último, porque apesar dos meus irmãos não serem formados, mas sempre foram trabalhadores, homens de negócio, pessoas honestas, e também transmitiram tudo isto aos seus filhos. E eu acabo por identificar em cada casa a Veneta Furtada, a Márcia, a Rapchinha, está ali. E tem. E consigo dizer das 3 casas. Mas o mais importante é eles continuarem a ser como são, lutadores, e seguirem os seus sonhos, embora espalhados em Lisboa, Canadá agora, Holanda, Rabo de Peixe. Acabou por ser a família espalhada, mas é a nossa realidade de Portugal. É a nossa juventude estar em busca de outras oportunidades noutros países e terem que também seguir os passos da imigração, que não é fácil. Vamos agora saltar para a outra fase da Márcia, o percurso profissional da Márcia, começando em São Miguel. A Márcia, quando acabou a universidade, tirou o curso de Gestão de Empresas na Universidade dos Açores. Eu sinto-me felizarda nesse aspecto, porque eu não tive que sair dos meus Açores para ir ao continente tirar o curso da universidade. Era Gestão de Empresas, havia na nossa universidade e não me arrependo. Fiz o curso, acabei o curso e fui trabalhar por uma empresa
que se chama Lucro Mais, que ainda está em atividade, de fazer contabilidades e estudos económicos. E foi lá que fiquei os meus 10 anos de serviço, apesar de estar ligada à Escola Profissional da Ribeira Grande, como disse, e também ter sempre vendido chouriços e morcelas e torresmos às quartas-feiras no talho da minha mãe, porque minha mãe, como perdeu o meu pai muito cedo, tivemos que nos dar ao trabalho e apesar de eu estar a estudar, sempre estive ligada à salsicharia. E, portanto, aos sábados era no Mercado da Graça a vender chouriços de bata branca, à quarta-feira também, e os outros dias era de senhora doutora, de pasta na mão, toda muito produzida, e ia para o escritório. Também dei aulas na escola profissional, também é uma coisa que eu gostei, porque eram miúdos que já... em que eu ensinava contabilidade, era números. Eu sempre fui uma pessoa de números, mas também gostei dessa experiência de escola profissional. E depois foi vir para os Estados Unidos, apesar do meu patrão me dizer que vais com licença sem vencimento, porque quando voltares o teu trabalho que está aqui à tua espera. Mas pronto, passados um ano, eu disse, eu não vou voltar, vou ficar nos Estados Unidos. E os primeiros 2 anos não trabalhei nesta terra, fui mãe. Falando da salsicharia, que tem a ver com a tua família, acho que é com os teus pais, fala-nos um pouco como é que, se te lembras, como começou. A salsicharia começou, o meu pai e a minha mãe é que começaram a salsicharia à moda antiga, matar os porcos em casa, fazer toda aquela matança, só que era de negócio. Com o talho aberto, vendia-se o produto dos porcos, os chouriços, as morcelas, os torresmos, tudo de produção tradicional, feita em casa. Depois foi com a evolução, os porcos passaram a ir para o matador, eu apanhei tudo esse processo. Apesar de ser criança, eu recordo-me de acordar às 4 da manhã para estar atrás dos vidros a matar porcos. Hoje em dia, se alguém, ainda mais com os ambientalistas e defensores de animais, mas era a nossa realidade. Exato. Eu também vi. Eu não me causa qualquer impressão, como também fui criada no meio deles, a estar a buscar porcos, a pendurar, porque sempre trabalhei. E eu acho que é importante darem a oportunidade aos filhos de verem essa realidade de trabalho dos pais, para depois no futuro dizerem, olha, é isso que tu queres ficar a fazer, ou então queres outras coisas. Mas eu sempre estive ligada à salsicharia, até vir para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, a Márcia já disse que nos primeiros anos não trabalhou, foi mãe, dedicou-se aos filhos, mas depois esteve vinculada como vice-cônsul em Providence. Conte-nos a sua passagem pelo consulado português em Providence. Foi uma boa experiência. Apesar de estar os 2 anos, surgiu um concurso na altura para assistente técnica e eu concorri com aquela primeira esperança, olha, vou continuar ligada a Portugal, vai-se falar em português, o trabalho aprende-se, porque eu não tinha qualquer experiência a nível de serviço público, eu acho que até foi importante vir de uma privada para ir trabalhar na função pública, sem menosprezar as regras, nem as pessoas que trabalham, mas vem-se com uma outra preparação de cumprir horários, de alcançar objetivos, é diferente. E acho que foi uma boa oportunidade. Eu adorei trabalhar no consulado. Os primeiros 4 anos foi como assistente técnica e depois fui nomeada vice-cônsul porque a pessoa que estava a assumir essa função foi para a reforma e era uma nomeação política. E na altura o secretário de Estado das Comunidades, o Dr. José Cesário, deu uma oportunidade de desempenhar essa função. E fui por 3 anos. Depois fui nomeada mais uma vez por mais 1 ano e depois por opção é que saí, decidi afastar-me. Mas gostei da experiência, gostei, adorei, não tinha qualquer atitude de funcionária pública e ali está o tanto, porque eu sou um membro desta comunidade e nós temos que tratar todos por igual. Eu nunca tive essa distinção de cargos, de títulos, nunca fez parte da minha maneira de ser. E por isso gostei da experiência, tentei fazer uma melhor, nem sempre foi possível alcançar tudo, mas eu tenho a consciência tranquila de que fiz o meu melhor. E sobre a sua passagem como vice-cônsul no consulado aqui de Portugal em Providence, temos 2 testemunhos de alguém que sabe do trabalho que desenrolou.
Primeiro é alguém que a Márcia conhece, a doutora Berta Cabral, e depois vamos ouvir também o diretor regional das comunidades, o doutor José Andrade. Parabéns à Márcia Sousa e à diretora do Portuguese Channel, doutora Helena Silva, por todo o trabalho que tem feito junto da nossa diáspora, um trabalho inestimável para unir os açorianos dos dois lados do Atlântico. Faço votos para que continuem este trabalho, que prossigam esse caminho, um caminho tão importante para a ligação entre as nossas duas comunidades, deste e do outro lado do Atlântico, dos Açores e da Nova Inglaterra. Mais uma vez agradeço e nesse aspecto é para mim uma honra poder fazer esta mensagem para a Márcia e faço naturalmente com muito gosto, como açoriana e como amiga também da Márcia. Como açoriana, quero sublinhar o extraordinário trabalho que a Márcia Sousa desenvolveu, desde logo como vice-cônsul de Portugal em Providence. Durante vários anos exerceu esse cargo, um cargo que muito prestigiou a nossa comunidade junto do governo português e que muito apoiou todos aqueles que precisaram de recorrer aos serviços diplomáticos do nosso consulado em Providence. Uma profissional competentíssima, a doutora Márcia é de facto uma cidadã ativa, empreendedora, que continua diariamente a contribuir para o engrandecimento e notoriedade da comunidade açoriana sediada nessa zona da Nova Inglaterra. Como amiga também, quero deixar naturalmente bem expressa aqui a minha admiração por uma mulher com M grande, que não vira a cara aos desafios, que persegue os seus sonhos, que saiu da sua zona de conforto para seguir o seu coração e constituir uma família linda nos Estados Unidos. Não é fácil falar da minha querida amiga Márcia Sousa da Ponte. Ela está há 100 entrevistas a pedir que os outros falem de si e agora chegou a hora de sermos nós a falar dela própria. Não é fácil, mas também não é difícil. Sabem aquelas pessoas com quem até não nos relacionamos muito, mas em relação às quais criamos uma empatia, uma simpatia de parte a parte, uma cumplicidade inexplicável? Assim sou eu em relação à Márcia. Eu conheço o seu percurso de vida há muito tempo e tenho por ela uma admiração crescente. Desde o tempo em que vivia ainda aqui connosco na Ilha de São Miguel, depois acompanhei à distância com muito orgulho o excelente exercício que fez das funções de vice-cônsul de Portugal em Providence. Ela é agora conselheira da diáspora açoriana pelo estado de Rhode Island. Ela é a vice-presidente das grandes festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra. Ela é uma pessoa que nos orgulha e que orgulha a sua terra. Ela é uma pessoa de uma família lindíssima. O Daniel, o António, a Sofia, é uma mulher completa, uma esposa, uma mãe, uma empreendedora, uma dinamizadora. É uma autêntica líder comunitária. Eu próprio, aliás, já tive ocasião de falar dela neste livro que publiquei este ano, referindo, por exemplo, que a Márcia Sousa da Ponte notabilizou-se na sua comunidade de forma proativa e consequente, por mérito pessoal e com aceitação coletiva. Neste Conta-me, só posso dizer uma coisa. A Márcia, ao longo dos próximos anos, ainda vai ter ela própria muito que contar, porque vamos ouvir falar muito e muito bem dela, da sua vida, da sua comunidade. Um grande beijinho, muito obrigado por tudo. Então, Márcia, é hoje que nós vamos te fazer chorar, hein? Tá. Era o grande desafio. Eu andava a dizer sempre ao Tony, e até cheguei a dizer ao Daniel, bem, vai chegar a vez da Márcia emocionar-se. Com certeza, Márcia, depois de todas estas mensagens, destes elogios, com certeza ficas ainda com maior responsabilidade de levar em frente esta comunidade, porque realmente és uma líder comunitária. E agora, voltando ainda à tua passagem como vice-cônsul no Consulado de Portugal em Providence, sabendo de todos os desafios que os serviços consulares estão a atravessar, a dificuldade de acesso em que os imigrantes deste lado têm em aceder aos serviços consulares,
levando em conta a tua experiência, estando agora de fora, Márcia, o que é que deveria ser feito para corrigir estes problemas em que as pessoas têm grandes dificuldades em aceder aos serviços consulares e, no teu ponto de vista, como é que tu achas que o governo português lida com os imigrantes deste lado? É uma pergunta muito difícil, Helena, mas permita-me dizer-te primeiro uma coisa. Eu não estou a trabalhar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo em Providence, não é por culpa minha. Foi uma decisão minha apresentar a minha carta de demissão e ir embora, mas foi também a minha resposta à forma como eu fui tratada como portuguesa nos serviços consulares. Eu não admito que haja falta de respeito, que haja falta de profissionalismo, respeito acima de tudo, para com os portugueses, em que eu me incluí, sou uma delas. Foi um dos motivos que me fez sair e estar neste momento a falar sobre isto. Porque os serviços consulares têm uma equipa, desde o seu responsável até aos funcionários, mas aqui, localmente, mas em Portugal é da responsabilidade da Embaixada e do Estado português, Ministério dos Negócios Estrangeiros. E nós estamos nos Estados Unidos. E somos os portugueses que estão a residir fora de Portugal. Durante o tempo todo em que eu lá trabalhei, é normal a gente se perceber e de querer fazer as coisas de forma diferente, mas há coisas que o sistema não permite fazer. Temos que seguir as regras. Mas também temos que valorizar o que os funcionários fazem cá com tão pouco. Eu percebo as queixas do que tem sido os serviços consulares nesses últimos 4 anos, com a desculpa Covid. Covid veio mudar muita coisa na nossa vida, mas a nível consular também agravou o que já estava a ser difícil, com poucos funcionários, mas os que lá estão dão o seu melhor e tentem fazer sempre as coisas da melhor forma possível. Agora, há decisões que são da responsabilidade de diplomatas e de políticos que não foram feitas atempadamente e por isso levou a que a situação atual esteja da forma como está. É difícil para nós, comunidade, vivermos isto, querermos ligar, esclarecer as nossas dúvidas, fazer uma marcação para ir ao consulado e termos esses problemas, mas são problemas que têm soluções. E eu só acho que as pessoas que são responsáveis por tomar decisões, por implementar procedimentos, têm que ter mais responsabilidade. Não Estamos pode a ser ser ignorados. não pode ser só, e nós como portugueses recebemos muito bem todos quem nos visita, orgulhamos por mostrar aquilo que nós temos de melhor na nossa comunidade, aquilo que fazemos de melhor nas nossas atividades culturais e associativas, mas nós não podemos ter medo de falar sobre as coisas, de o que está errado e que nós sabemos que temos que apontar e identificar isto está errado. Existem essas soluções, precisamos do vosso apoio para fazer isso, para resolver esses problemas. E eu acho que a nível da rede consular nos Estados Unidos passa um pouco por isto. Os problemas estão identificados, existem soluções, agora tem que haver um pouco a vontade política de diplomatas e políticos fazerem alguma coisa por nós. Nós já acabamos de falar sobre a tua passagem aqui como vice-cônsul. Abriste o Portugal Solutions, não é? E com isto tens agora vários projetos, não só o Portugal Solution, mas como foi que surgiu a ideia de abrir o Portugal Solutions? O nome nós já sabemos. Foi de origem do professor Onésimo. Aí foi, professor Onésimo, numa conversa, eu sem trabalho, o que é que eu vou fazer? E eu senti que a minha experiência e de conhecer a realidade de que havia essa oportunidade de trabalho. E disse-lhe, olha, eu acho que vou abrir o meu próprio escritóriozinho um pouco para continuar a fazer o que eu já fazia no consulado. Porque era um trabalho, como eu disse, eu gostava do que fazia.
E foi isso que nós fizemos. Abrimos o escritório, que só está aberto há um ano. Nós não estamos, eu pelo menos nunca foi minha intenção, eu não sou nenhuma alternativa aos postos consulares, nem aos consulados de nenhuma área dos Estados Unidos. O nosso escritório é um complemento àquilo que se faz na rede consular nos Estados Unidos. Porque eu apercebi-me que nós, portugueses, tínhamos assuntos para resolver em Portugal e que não são serviços que são disponibilizados pelos consulados, e daí existir o Portugal Solutions, com esse objetivo de encontrar uma solução para tudo o seu assunto, para todo o caso. E nós estamos aqui só como conselheiros, ligados a escritórios de solicitadores e de advogados em Portugal, como também ligados aos postos consulares, porque muitos dos nossos clientes, por vezes, têm assuntos que preferem que seja o Portugal Solutions a ir ao consulado e resolver, porque o processo já vai feito de alguma forma facilitada para não complicar muito o trabalho. E foi neste sentido que eu criei o Portugal Solutions. Foi apercebendo-me que havia uma oportunidade de negócio, porque os nossos portugueses, se virmos bem no passado, também já tinham ido a várias agências de viagens anteriormente, e não muito longe. Muitos dos agentes de viagens tinham sempre aquele departamentozinho de fazer a procuração, a tradução, e que essas agências foram fechando, ou as pessoas foram já tendo uma certa idade e já não fazem esse tipo de serviço. E foi neste sentido que eu criei o Portugal Solutions. Foi isso, lá está, mais uma vez apoiar a nossa comunidade. Sim, a nossa comunidade paga, a nossa comunidade sabe que tem que ter um serviço, e todos os serviços pagam. E acho que a frase que eu mais ouço é: ninguém trabalha de graça. Às vezes, por um simples telefonema ou mandar um e-mail, eu não faço uma cobrança. Não, deixa estar, eu faço isso porque quero e porque gosto e porque posso. Mas às vezes ouço muito aquela conversa: não, eu quero pagar porque ninguém trabalha de graça. Mas uma coisa é ajudar, a outra coisa é o trabalho. E é para isso que eu criei. Mas foi o Portugal Solutions, mas para apoiar os nossos clientes e apoiar a nossa comunidade e apoiar aquele português, e não só o português, porque nós já trabalhamos muito com a segunda e terceira geração que não compreende o português, que não sabe como é que as coisas são feitas em Portugal e que preferem que seja explicado na língua deles o que é necessário ser feito. E é para isso que nós estamos aqui com esse novo espaço. Márcia, para além do Portugal Solutions, para além de seres apresentadora deste Conta-me e de todos os outros projetos que estás envolvida, também recentemente aceitaste mais um desafio, que foi ser presidente, foste recentemente nomeada vice-presidente das grandes festas do Divino Espírito Santo. Vamos falar disso mais à frente, mas antes disso, vamos ter aqui neste Conta-me alguém que está contigo diariamente e que, de uma certa forma, eu arrisco a dizer, que te ajuda a coordenar entre todos estes projetos e desafios. Eis aqui Sabrina, a nossa pequena. Olá, Márcia. Eu acho que eu não tenho palavras suficientes para descrever a pessoa que tu és. Tu és, para mim, uma grande amiga, uma mãe, claro, uma irmã, és uma guerreira e também, como a gente costuma dizer no escritório, és uma hurricane, porque tu entras para aquela porta adentro e metes tudo aos trambolhões. Mas, sinceramente, Márcia, tu és o exemplo da mulher que eu algum dia quero ser. E eu agradeço do fundo do meu coração tudo que tens feito para mim e para as outras pessoas, especialmente os teus filhos. Um beijo e um abraço à tua filha mais velha. É como se fosse a filha mais velha, a nossa pequena, como nós a tratamos. A Sabrina é talvez a pessoa que nesses últimos anos tenha acompanhado essa nova fase da vida da Márcia. Márcia, ainda tem muitas perguntas para te fazer, mas como estamos na televisão e o tempo é sempre contado ao pormenor e aos minutos e até a segundos, nós vamos ter que interromper, fazer uma pausa. As pessoas aí em casa vão ter que esperar uma semana para ver o fim deste programa. Da nossa parte, foi um prazer estar com vocês. A continuação de uma boa noite. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um Conta-me, edição especial a 100 com Márcia Sousa. Até lá.